Se acredita que Pablo Escobar, conhecido como o chefe, foi o maior narcotraficante que o mundo já viu. Estima-se que chegou a ser responsável por 80% de toda a cocaína distribuída no mundo. No auge do seu poder, o senhor da cocaína da Colômbia introduzia diariamente nos Estados Unidos 15 toneladas de cocaína, ou seja, quase 500 milhões de dólares. Junto com seu enorme império das drogas, Pablo Escobar também contava com um exército impiedoso cheio de assassinos em série. Esses homens matavam por Pablo e eram leais a ele e a mais ninguém. Chamavam-se sicários, e os mais famosos eram Popeye, La Kika e Black. Se você é fã da aclamada série da Netflix Narcos, com certeza já conhece esses nomes. Pois bem, hoje vamos dar uma olhada em onde estão esses assassinos de sangue frio atualmente, e o que está por trás de sua obsessão por matar gente. E antes da gente continuar, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e fica com a gente até o fim, porque essa história é tão real quanto perturbadora. Popeye pode soar infantil e fofinho, mas é tudo menos isso. John Jairo Velázquez recebeu esse apelido por causa de sua mandíbula protuberante, que mais tarde ele operou. A história de John Jairo Velázquez começa em Yarumal, Antioquia, na Colômbia. Pode parecer surpreendente, mas é totalmente verdade. Ele fez parte do Exército Nacional Colombiano e depois entrou na Escola de Cadetes da Polícia Nacional. Um sicário como John Jairo Velázquez fazia parte de um corpo criado supostamente para proteger o povo. Vamos nos aprofundar nisso. No início, ele integrou a Escola de Suboficiais da Marinha Colombiana, mas depois se transferiu para a Academia da Polícia Nacional, onde estudou apenas um semestre. O que estudou ali? Como atirar nas pessoas de modo que nem pudessem piscar. Onde quer que ele tenha aprendido isso, ajudou bastante. Ele matou 257 pessoas. Isso, pelo menos, é o número de pessoas que ele confessou, voluntariamente, ter assassinado. Quem sabe quantas mais ele matou e nunca contou. E não para por aí. Houve inúmeros sequestros. Uma coisa é sequestrar cidadãos comuns, pessoas normais. Mas o cara sequestrou o candidato à prefeitura Francisco Santos. E não foi só ele. Também sequestrou e matou Carlos Mauro Hoyos, além de vários outros políticos famosos da Colômbia. Então, podemos dizer com certeza, não importa o quão rico ou influente você seja, tudo que precisa é de uma bala do sicário de Escobar. Se você já está horrorizado com o número de pessoas que ele mesmo matou, espera só até saber quantos assassinatos ele organizou. 3.000 mortes. Você ouviu certo. 3.000 assassinatos foram planejados com sucesso por esse sicário psicopata. Alguns até poderiam chamá-lo de um gênio em planejar, mesmo quando se trata da morte de outros. Mas, definitivamente, isso não é algo para se usar como inspiração. Brincadeiras à parte. Onde ele está agora? 2 metros abaixo da terra. Morto. Desaparecido. Acabado. Já não respira o ar deste mundo. Embora Popeye tenha sido um assassino impiedoso, ele conseguia ser carismático. Em uma entrevista, John fala com certo carinho sobre a primeira vez que matou. Foi aos 17 anos. Nessa idade, John se viu movido por um sentimento de justiça e matou um motorista de ônibus, responsável pela morte da mãe de um amigo. Mais adiante na entrevista, ele relembra como conheceu Pablo. Acredite se quiser, John trabalhava para a amante de Pablo. Quando ela saiu do país, John bateu a porta de Pablo pedindo trabalho, e o resto é história. De 1992 até 2014, ele ficou preso, condenado a 30 anos pelos crimes de assassinato, extorsão, terrorismo e tráfico de drogas. Foi solto em 2014. Porém, voltou para a cadeia após ser preso por extorsão. De novo, parece que velhos hábitos realmente custam a morrer. Ele entrava e saía da prisão constantemente, até que morreu de câncer no estômago. Curiosamente, ele também criou um canal no YouTube direto da prisão, onde contava histórias de sua época como assassino implacável. Segundo ele, havia 80% de chances de ser morto por um ex-integrante da gangue. Aparentemente, nem mesmo assassinos estão a salvo do câncer. La Kika, ou Dandeny Muñoz Mosquera, é considerado por muitos o mais violento e cruel de todos os assassinos de Pablo. Dandeny entrou na guerra contra o narcotráfico na Colômbia, inicialmente pelo exército colombiano, mas logo foi dispensado por acusações de pequenos furtos. A partir daí, ingressou no cartel de Pablo Escobar, o cartel de Medellín. Foi nesse momento que recebeu o apelido de La Kika, que significa garota gordinha. O apelido foi dado por causa da semelhança com sua tia. Rapidamente, ele subiu na hierarquia do cartel e se tornou um especialista em tortura. Era um dos sicários mais confiáveis de Pablo e foi responsável por expandir o exército de assassinos. La Kika liderava algo como um campo de treinamento. Recrutavam pessoas nas ruas, principalmente meninos, mas também meninas às vezes.
vezes, e os treinavam para serem leais e eficientes assassinos de aluguel. La Quica era dos melhores no que fazia. Depois de matar suas vítimas, ele marcava os corpos com as letras KK para provar que tinha sido ele o responsável. Rumores dizem que ele também esfolava vivas suas vítimas, às vezes, até as castrava. Que La Quica tenha adotado esse estilo de vida é surpreendente, já que veio de origens humildes. Seu pai era policial e sua mãe, evangélica. Ele também teve ligação com a igreja nos primeiros anos de vida. Os Estados Unidos o perseguiram por muito tempo, mas não puderam fazer nada. Não tinham jurisdição. Tudo isso mudou após o atentado de 1989. Escobar adorava fazer barulho. Se era preciso matar uma pessoa, ele explodia um ônibus ou até um avião inteiro. Para matar um informante infiltrado, La Quica foi contratado para explodir um avião. O voo, que duraria 1 hora, terminou com a explosão no ar, matando todos os 101 passageiros a bordo. Entre eles, havia 2 cidadãos norte-americanos, o que deu aos Estados Unidos um motivo para agir contra La Quica. O crime fez com que ele se tornasse o primeiro condenado com base na Lei Federal de 1956, que penaliza atentados contra aviões civis. Também foi o primeiro condenado pela Lei Antiterrorismo de 1986, que permite julgar criminosos estrangeiros em casos de morte de cidadãos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ligaram La Quica a 220 assassinatos e o governo colombiano a mais de 440, embora esses últimos nunca tenham apresentado acusações formais. La Quica foi capturado e julgado em 1994. Foi considerado culpado e condenado a 10 prisões perpétuas e mais 45 anos de prisão consecutivos. Ele ainda cumpre pena na mesma prisão onde está o famoso Una Bomber. Em uma entrevista feita da prisão, La Quica negou, surpreendentemente, todos os crimes. Nelson Hernandes. Nelson Hernandes, também conhecido como Black, nasceu na Colômbia. Esse apelido foi dado por causa de sua ascendência africana. Ele era um colaborador muito próximo de Pablo, um dos seus parceiros mais confiáveis por bastante tempo. Inclusive, chegou a trabalhar como guarda-costas e sicário para o impiedoso narcotraficante. Nelson era muito conhecido por ser um brutamontes, mas Pablo confiava tanto nele que se sentia tranquilo com sua presença por perto, sempre no lugar certo e na hora certa. Black era famoso por matar sem pensar 2 vezes. Fazia o que Escobar mandava, mas isso acabou não sendo exatamente o melhor caminho. Sob ordens de Escobar, Nelson sequestrou Félix Gallardo, Miguel Ángel e Isabela Batista, em Cali, e os levou até a fazenda do chefe, em Medellín. Ajudou Pablo a sair de 1 ou 2 situações bem complicadas, atacando juízes colombianos e queimando todas as provas que tinham contra ele. Pablo realmente controlava Nelson, a ponto de mandar ele matar o chefe do cartel rival, Kiko Moncada. Black teve um papel fundamental no atentado em Bogotá, em 1993, quando colocou 220 kg de explosivos plásticos C4 em um carro estacionado em um shopping no centro da cidade. O resultado foi devastador. Mais de 20 pessoas morreram e quase 70 ficaram feridas. Sentindo-se culpado pelo que fez, Hernandes pediu perdão a Deus enquanto assistia na TV às consequências da explosão. Crianças, mulheres e inocentes foram mortos. E foi aí que Hernandes começou a desconfiar que Escobar estava enlouquecendo. Amedrontado, ele mentiu ao dizer que tinha visto sua esposa Maria Henao e sua filha Manuela pela janela de um hotel, só para escapar da obrigação de ficar ali, esperando por elas. No entanto, foi preso pela polícia ao sair da cabine e interrogado pela DEA. Em vez de ser condenado pelo atentado, entregou aos agentes Javier Penha e Steve Murphy informações sobre Juan Diego Diaz, o que levou à famosa batida policial em Monte Cassino. Hoje, ninguém sabe ao certo onde está Black. Supõe-se que ele esteja vivo e seguro no programa de proteção a testemunhas. Enfim, isso foi tudo por hoje. Você acredita que a série da Netflix contou toda a verdade sobre Escobar e seus sicários? Conta para a gente nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e contar pra gente nos comentários o que você achou deste vídeo. Até o próximo vídeo.